Valeu, torcedor, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui no canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, vamos falar da reapresentação no Tricolor, porque teve novidades, tá? Diego Costa treinou com bola, Nathan Fernandes também, já tá treinando, já fica à disposição pro Grenal. Mas também vem aquela dúvida, quem tu prefere, Nathan Fernandes ou Gustavo Nunes? A preferência do Renato. Eu vou te contar aqui, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar ainda sobre a formação que o Renato usou nesse treinamento, uma formação totalmente diferente do que a gente esperava. Vamos falar ainda sobre Mike, o lateral esquerdo recém-chegado no Tricolor, começa a treinar no CT. Ele tem um problema no pé e nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a espécie de treinamento que o Renato fez ontem e como ele montou o treinamento para hoje. Foi diferente. Vamos falar ainda do Minuto do Inter. Tem novidades pelo lado de lá e a gente vai conversar sobre isso. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Bom, reapresentação aconteceu ontem, como eu disse pra vocês, e a grata surpresa, a grande notícia, talvez seja a volta do Nathan Fernandes. O Nathan, ele estava sem jogar desde o dia 6 de fevereiro, quando ele teve aquele entorse no tornozelo, e desde então ele vinha fazendo trabalhos pra tentar se recuperar dessa lesão. Tá recuperado, tá direitinho, tá show de bola, voltou a treinar nessa segunda-feira, não sentiu qualquer desconforto, treinou em alto nível, show de bola. Nathan vira agora uma possibilidade pro final de semana. E eu digo que vira uma possibilidade porque o futebol é muito dinâmico, né? Quando ele saiu, quando ele acabou tendo essa torção lá no dia 6, ele era o titular absoluto do time. O Soteldo tava lesionado, o Nathan era a nossa grande aposta. E ele deu muito certo naquele primeiro momento. Só que ele acaba lesionando, ele sai, e quem surge nesse meio tempo? O Gustavo Nunes, que é outro jogador espetacular que tá surgindo, né? Teve grandes oportunidades, grandes chances, criou, fez gol, deu assistência, e agora o Nathan, ele volta com uma sombra gigantesca, inclusive colocando em risco a sua própria titularidade. E aí eu pergunto pra ti, torcedor, quem é melhor? Quem entra em campo? Quem deveria ir pro Grenal? Nathan Fernandes ou Gustavo Nunes? Pra mim, eu acho que o Gustavo Nunes merecia essa sequência, né? O Nathan, ele mostrou muito bem no início do jogo, no início da temporada e tal, mas o Gustavo Nunes, pela sequência, eu acho que o guri merecia continuar. Não sei, quero saber de ti. Eu acredito que o Renato, inclusive, escolheu o Nathan, tá? Eu acredito que o Nathan Fernandes vá pro Clássico Grenal, mas é uma questão de opinião e de achar. Eu gostaria do Gustavo, mas acredito que o Renato vai colocar o Nathan. E tu, o que tu gostaria de fazer nesse momento? Se tu fosse o Renato, quem tu colocaria? Quero saber a tua opinião aqui embaixo. Vamos falar sobre Diego Costa, porque o Diego também treinou, gurizada. Pois é, e treinou com bola. O Diego vinha fazendo trabalhos físicos, vinha fazendo aquela pequena pré-temporada, né? Como o Renato mesmo disse que ele pediu, e ele participou do treino coletivo proposto pelo Renato ontem. O Renato, ele fez 3 times, né? O time que jogou contra o Santa Cruz e tava com uma alta intensidade naquele jogo, acabou ficando de fora. Eles fizeram um trabalho específico num segundo campo. Agora, o time reserva, com jogadores que não atuaram com tanta intensidade, que estavam bem para treinar um trabalho mais forte, foi montado um time contra um time reserva. Então, como é que foi feito isso? Num esquema de 4-2-3-1, o Renato colocou um ataque tendo o Nathan Fernandes, por um lado, Pavon por outro, e na frente do comando do ataque, o Diego Costa. E acreditem, deu certo. O Pavon, inclusive, deu um passe pro gol do Diego Costa, o gol esse que estava impedido. E sim, tem impedimento, tem bandeira ali feito pelos próprios, pelo pessoal da comissão técnica, porque precisa ter esse controle de impedimento. O jogador precisa entender a sua posição, né? Até no treinamento. Ele jogou por cerca de 30 minutos, o treino tem 1 hora. Depois de 30 minutos, ele se juntou com os titulares que tinham atuado contra o Santa Cruz, que estavam num segundo campo. E aí, parece que o Grêmio começa a dosar essa questão do Diego. Claro, não vai soltar de primeira, ele tá voltando recém aos treinamentos, mas começa a dosar. Ele tem ainda problemas físicos, tá? Ele não atuou 30 minutos em alto ritmo, em alto nível, não. Ali 10, 15 minutos ele estava bem legal, depois já se viu que ele estava mais cansado. Então por isso eu acredito que o Diego até possa fazer essa estreia no Grenal, acredito que ele vai estrear até pelo jeito do jogador, né, pela característica, aquele cara, né, que gosta de ir pro embate e tal, um clássico. Então eu acredito que ele vai estrear no Grenal, mas não de titular. Eu acredito que o Renato deva ir com o JP Galvão e ao longo da partida o Diego faça a sua estreia. Beleza, gurizada?
Vamos falar sobre Mike, porque Mike, recém-contratado pelo Tricolor, lateral esquerdo, ele chegou aqui no Grêmio com uma inflamação no pé, só que ele já voltou aos treinamentos. Ontem ele já foi visto no gramado, ele fez o aquecimento, ele precisa de um tratamento ainda um pouco maior para poder fazer a sua estreia, mas ele já começa a frequentar o gramado do Grêmio, e isso é uma boa notícia, porque ele é um jogador que chegou com esse problema, essa inflamação, desde lá do Guarani. Ele já estava com esse problema por lá, e lá eles tinham uma dificuldade de curar esse jogador. Aqui ele tá conseguindo o tratamento, inclusive já tá voltando aos gramados. Então, Mike, uma grata surpresa, logo já estará à disposição do técnico Renato Portaluppi. Bom, ontem o treinamento ele foi mais focado na posse de bola, tá? Na finalização. Hoje pela manhã, o aquecimento do Grêmio foi aberto, o treino foi fechado. Mas no aquecimento deu ver que o gramado ele estava preparado com 2 João Bobo, sabe aqueles bonecão, aqueles João Bobo? Estava preparado um pouquinho à frente da linha da grande área, tinha 2, e mais lá no outro lado tinha mais 2 João Bobo na frente da grande área, também da linha da grande área. Levando a crer que o Renato deverá treinar nessa manhã, ou já treinou nessa manhã, não sei que hora tu tá vendo esse vídeo, a espécie do meio do campo. A questão do Grêmio na saída de bola, talvez na marcação, talvez na saída de bola rápida, porque o Grêmio tem essa deficiência principalmente no meio campo, e é o que leva a crer o Renato treinou, ou está treinando isso neste momento, a questão do meio campo. Ontem, finalização, posse de bola. Hoje, ao que tudo indica, meio campo foi treinado pelo Renato. Treino fechado, não tem como a gente saber, a gente só tirou uma ideia pelo que estava montado no gramado que a gente viu ali no aquecimento. Né, gurizada? Bom, minuto do Inter pra gente encerrar aqui. Rocher, o Vaguinha tá cravando que Rocher vai pro jogo, tá? Rocher ainda não estreou nessa temporada, tem aquele problema da fissura na costela, mas o Vaguinha tá cravando Rocher no Clássico Grenal. Então, vamos acompanhar, vamos ver o que sai de informação nas próximas horas. O mercado, ele foi avaliado hoje pela manhã na apresentação do Inter lá no CT Parque Gigante e não teve lesão constatada no joelho. Ele teve uma pancada no jogo do final de semana contra o Novo Hamburgo, saiu sentindo dores, fez gelo inclusive, mas não teve lesão constatada. Também é um jogador que fica à disposição pro Clássico Grenal. Beleza? Tamo de olho do lado de lá também, tá? Vamos ficar esperto, vamos ver o que acontece por lá e eu trago pra nós aqui no nosso canal. Grande abraço, até a próxima. Ah, olha só, rapidinho aqui, ó. Gostou do conteúdo? Gosta do canal? Quer anunciar com a gente? Tá aqui, ó. diogoanunciar@gmail.com. Manda tua mensagem, vamos conversar, quem sabe a gente fecha um grande negócio aí. Grande abraço, até a próxima. Tchau, gurizada. Valeu!